13 de dezembro de 2016, Procuradoria-Geral da República, termo de depoimento número 10, intitulado Lula, Sítio Atibaia, colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados presentes, membros do Ministério Público. Indo direto ao tema, esse tema ele está contido no anexo apresentado pelo colaborador, o anexo numerado de número 11, intitulado Lula, Sítio Atibaia. Doutor Emílio, o que o senhor sabe desse tema contido nesse anexo 11? O que marcou muito esse assunto foi o seguinte: o Alexandrino, como eu disse, era a pessoa que no fundo me apoiava nessas questões de logística, institucional, vamos dizer assim, era um apoio mesmo. Tá. Você está falando de Alexandrino Alencar, também executivo do Grupo Odebrecht. Ele não era executivo. Era um funcionário. Ele era mais da área de apoio. Apoio, vamos dizer assim. Mas ele tinha um cargo formal? Ele era subordinado à estrutura de Benedito Júnior, desenvolvimento de negócio, né? Tá. Alguma coisa. Ele era um funcionário efetivo. E eu pedi, porque como ele sempre teve uma relação, por causa de lá do Rio Grande do Sul, muito com o PT, e eu tinha, porque ele era um companheiro que tinha entrado quando nós fizemos, e aí eu era executivo, como executivo, quando nós compramos uma fábrica aqui em São Paulo, da PPH, da PPL. Que é fábrica de quê? Que era de uns americanos, da National Distiller, se eu não me engano. E nós compramos essa fábrica petroquímica que eu estou falando. Sim. E ele participou, ele era dessa fábrica. Foi aí que ele ingressou na organização. Veio junto para a fábrica. Veio junto. E aí ele foi, o papel dele na Odebrecht, o senhor comentou já em outro depoimento, era essa interface política, especialmente com o PT. Exatamente. E que eu conheci ele e vim ver o pedigree dele, como eu digo, e vamos dizer, o perfil dele no exterior. Todo lugar que eu viajava, porque eu viajava naquela época realmente muito, eu sempre encontrava ele. Quer dizer, era impressionante ele vendendo polipropileno. Então, na Rússia, até na Rússia eu me encontrava com esse cara. E ele tinha aquelas habilidades dele de penetrar, as pessoas gostavam, etc. Então, quando eu percebi que, adicionalmente, ele também tinha essa, vamos dizer, a ascendência, a relação com o PT, eu disse, se eu estou convivendo com Lula, nada melhor de eu ter ele. Então, pedi para que, apesar dele estar ligado a Benedito Júnior, que ele ficasse fazendo também um papel de me apoiar. Pronto. Mas o senhor falou, até ele que marcava os encontros com Lula. Tudo. Por exemplo, o negócio, Lula entendia ele dessa. Por exemplo, Lula não conversava com ele, estratégia, não conversava com ele, outras coisas. Mas determinadas coisas, por exemplo, a mulher do Lula, a dona Letícia, falou com ele sobre esse negócio da ajuda lá, que tinha dado um problema lá no programa, que ela queria fazer uma surpresa para o Lula. Então vamos lá direto ao ponto agora. Exatamente. Então o Alexandrino Alencar foi ao senhor e contou essa história que o senhor está contando agora. Vamos lá. Exatamente. Simplesmente me disse o seguinte: olha, no aniversário que teve lá em Brasília do Lula, eu me encontrei, que eu pedi a ele que ele fosse, porque eu não ia a essas coisas. Tá. Eu pedia, então era outra coisa. Nesses tipos de. Eu pedia a ele, era uma forma de eu me preservar, vamos dizer, e ele me ajudar a estar presente lá, para não dizer que ele está se afastando com isso aqui. Então, ele ia, e a dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais,
e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula, então. Exatamente. E me pediu o seguinte: Emília, a única coisa que ela pediu para que você e eu, porque ela sabe que eu ia falar com você, não comentasse. Me pediu expressamente que eu lhe avisasse que eu não comentasse com Lula, porque isso era uma surpresa. De fato, se eu não me engano, isso, Alexandrino me falou outubro, mais ou menos outubro, meado de outubro, em torno disso. Mas no final do ano, o último dia, penúltimo dia, dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá em sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse: olha, chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Pronto, então ele já estava sabendo. Sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto. Quando foi que ele soube? Quando? Não sei. Por quem que ele soube? Não sei. Por mim, não foi, porque eu só estava falando com ele naquele dia, o penúltimo dia dele terminar o mandato dele. E o Alexandrino, na época, me disse que eu autorizei o Alexandrino e disse: Alexandrino, vamos fazer o seguinte, você vai verificar com o nosso diretor de São Paulo, fale em meu, ele sempre falava essas coisas em meu nome. Fale, diga ao rapaz, para identificar uma pessoa. Eu não quero envolver a Odebrecht. Quero que seja alguém que ele destaque. E esse alguém contrate pessoas de fora para ver o que é aquilo e me diga, inclusive, qual é o valor que vocês estão pedindo. Olha, eles estão estimando, já tomei essa iniciativa de buscar isso, eles estão estimando em torno de uns 400, 500. R$ 1.000. Eu disse: está perfeito, lá. Mas... e só uma coisa, desculpa interromper. Essa pessoa que ficou encarregada, quem era? Que ficou encarregado de contratar a obra? Foi um engenheiro nosso que esteve até fazendo depoimento, etc. Então esse engenheiro, o Alexandrino... Frederico. Foi Frederico. Então o Alexandrino que acionou o Frederico, e o Frederico contratou empresas... ou empresas, ou pessoas, ou seja, terceiros para poder executar. O senhor lembra no que consistia a obra em si? Esse valor de 400 mil era para fazer o quê? Para concluir o que os outros não estavam conseguindo concluir. Já tinha empresas lá fazendo obra. Já. Quem era? Mas aquilo ali não foi obra nova, não. Foi para terminar coisas que tinham sido iniciadas por alguém. Eu não sei, não conheço. Agora, Alexandrino, eu tenho certeza que sabe, e até eu tenho certeza que ele deve ter explicado tudo isso. Não sei. Você que conhece o relato dele. Mas vamos ficar aqui no que o senhor viveu. Então o senhor só sabe que essa obra foi estimada em torno de 400 inicialmente, mil. E que deu mais. Deu quanto? Deu cerca de 700 mil reais. Ou talvez até um pouco superior a 700. É que como foi feito por várias obras assumiram. Várias empresas? Várias obras nossas assumiram, vamos dizer assim. Assumiu algumas pessoas, tal obra assumiu. Outra, foi porque ele procurou pegar pessoas que já estavam sendo desligadas de uma obra, e aí ele diz: não desligue não, eu vou botar lá para fazer um trabalho, permanece na obra, quando ele terminar o trabalho lá eu dispenso. Mas aquela obra então assumi. Então, aquilo que foi possível a gente, vamos dizer assim, juntar, eu sei que as informações que eu tenho é que foram superiores a 700. E esse custo dessa obra ficou em cada obra onde esse terceiro já estava prestando serviço? Ou terceiros ou próprias pessoas. A própria Odebrecht. Gente da Odebrecht. Gente da Odebrecht, tá. Mas aí o custo ficou em cada setor. Cada setor desse. Tá. E a dona Marisa, o Lula teve conhecimento do valor total? Eles procuraram saber isso? Se teve, não foi por mim.
Porque o Lula não... E com certeza também pelo Alexandrino não, porque Lula não conversava com Alexandrino essas coisas. Entendi. Tá. E quando é que ficou pronta essa obra, você lembra? Ficou pronto, se eu não me engano, foi no dia 10 ou 15 de janeiro. Tá. Que o prazo para entregar era esse? Era esse. Era antes. Era para entregar na primeira semana, mas nós não tivemos jeito de conseguir antecipar. E antecipamos, porque no ritmo que estava, as informações que eu tinha tido que aquele negócio ia para março, abril. E esse sítio, o senhor tem mais alguma informação? O senhor sabe de quem que era esse sítio? Tudo que eu sei agora é de informação de jornal. Mas na época, quando o Alexandrino pediu isso, ele falou: está precisando fazer uma obra no sítio de quem? Era do... O senhor entendeu que era do Lula? Se referia ao sítio de Lula. Não fazia sentido fazer uma obra que não fosse... Exatamente. Se referiu ao sítio de Lula. A história chegou para o senhor como se o sítio fosse do Lula. Se era de uso dele, se é de propriedade dele, etc. Usufruto dele, não, era dele. Não tenho a mínima noção. Mas chegou para o senhor como uma obra no sítio do ex-presidente. Do ex-presidente, claro. E começou, a demanda veio da dona Marisa direto para Alexandrino. Não teve mais ninguém envolvido nessa... Ninguém. Tá. O Alexandrino comentou quando ele pediu a demanda, quando ele mencionou a demanda da dona Marisa. Eu diria que do ponto de vista estratégico da organização, 4 pessoas. Alexandrino, o Emílio, o Fred... O Fred, na verdade, era o residente. Era o Emi. Era o Emi, exatamente. Que é o inclusive. Que Emi está colaborando. Que é colaborador, com Fred, certeza. na verdade, é o homem de produção. Olha, o Emi, Tava lá na hora. eu tenho certeza que se ele está como colaborador, é por causa disso. Deixa eu te falar, é por causa disso, o relato dele é super completo. Então, tá bom. Então vamos... que mais? Aí teve esse fato importante que o senhor falou do último dia, que o senhor falou, o presidente se manifestou assim como o senhor falou. Depois disso, chegou a tratar de novo esse assunto com ele ou com mais alguém? Não. Nunca mais. Tá. Vamos ver o que mais aqui. O senhor já esteve nesse sítio? Eu só tive uma vez no apartamento dele, quando ele era ainda sindicalista. Já é esse apartamento que ele mora hoje? Não, Não. era no anterior, Lá em São Bernardo. lá em São Bernardo. Depois, nunca mais eu tive. E foi, olha, a melhor coisa que eu fiz para ele e para mim, porque era a nossa relação. Eu sou muito transparente. Eu gosto do Lula. Eu gosto, confio nele, valorizo ele, posso afirmar, se quiser desligar, desligue. Não, pode ligar aí, por favor, porque eu acho que vamos não acabar o depoimento, depois o senhor faz os comentários aleatórios aí. Em relação a esse tema, então, do termo 11, sítio de Atibaia, especificamente, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar aqui? Nada. Pergunta aos colegas. Só um questionamento para complementar o início. O Alexandrino, ele recebeu o pedido da dona Marisa. O senhor sabe dizer o local em que foi recebido esse pedido? Lá no aniversário, até onde eu sei, que ele me disse, olha, eu tive no aniversário. O senhor pediu para Alexandre lhe representando lá em Brasília. Se eu não me engano, foi até no Banco do Brasil, porque durante um período estava na reforma, funcionou no Centro Cultural Banco do Brasil. Exatamente isso. E aí esse aniversário foi lá. E ela falou com ele lá. 2010. Isso eu me lembro que ele... Exatamente. O senhor até já mencionou, mas é que o valor é um valor considerável, 700 mil, 1 milhão. O senhor tem noção mais ou menos onde é que era a obra, que tipo de obra era? Não, né? Então deve ser mais... Ok, os advogados querem fazer alguma pergunta? Então vamos encerrar. Se você me perguntar, eu lhe confesso, vi no mapa, mas se você me disser, você sabe lá, não sei. Então vamos
encerrar o termo 11, intitulado Lula, Sítio de Atibaia, do colaborador Emílio Odebrecht, no dia 13 de dezembro de 2016.